Capitão América, Bravo Novo Mundo, Admirável Novo Mundo, com spoilers. Bem, tudo começa, né, quando o General Ross ele chama Sam Wilson, né, para ajudar aí numa missão aí de se juntar os Avengers, né? E então o que acontece? Numa apresentação do presidente, né, um dos amigos de Ross, ele simplesmente atira contra o presidente, foge, e então o que acontece? A polícia prende ele, né? E o Capitão América tenta descobrir por que, que ele fez cometeu esse crime. Depois, nas investigações das câmeras, consegue-se ver que todos os que atentaram contra o presidente, eles receberam alguns flashes do celular, certo? Eles estavam vendo o celular e alguns flashes atingiram os olhos deles. Eles se viraram contra o presidente e começaram a atirar. Todos eles foram presos, né? E então depois ele descobre o Capitão América descobre que tem uma trama envolvendo aí alguma coisa com o General Ross, né? E o General Ross ele descobriu um metal novo, precioso, que é mais poderoso do que aquele de Wakanda, né? E então ele, o Japão e a Índia, já que é no Oceano Índico, querem disputar esses minérios. Porém, tudo sai do controle quando o Capitão América ele é envolto numa conspiração envolvendo aquele cientista do primeiro Hulk de 2008, que ele foi contaminado por radiação gama, e então o Dr. Ross se aproveitou da situação. E o que aconteceu? Ele injetou o próprio sangue desse cientista nele mesmo, fazendo com que ele vire o Hulk vermelho. Tá? Porém, o que acontece? Os assassinos desse filme, na verdade, não são assassinos. Eles não são os vilões do filme. Quem é o vilão desse filme é esse cientista que quer a vida dele de volta, que foi tirada pelo presidente Ross, que toma umas pílulas de gama para evitar que não vire o Hulk vermelho. Porém, em algumas situações em que há tensão, ele começa a ficar super irritado, porém ele consegue se controlar. Esse filme também nos mostra que o Capitão América tem um parceiro, né? Um colega que também veste aquelas asas e o capacete. Tanto é que tem uma cena de combate no alto mar em que dois pilotos de caça norte-americanos eles recebem essa mensagem também por rádio, que é tipo flash de luz que eles recebem no celular, eles também recebem por rádio uma música. E daí a mente deles é completamente tomada e eles se viram contra os navios japoneses que estão em volta daquela ilha onde foi descoberto aquele metal. E eles tentam atacar o Japão e o Japão tenta retaliar os Estados Unidos, né? Só que nessa tentativa de retaliação entram em ação o Capitão América e seu amigo para combater, né, esses dois pilotos de aviões que se rebelaram contra o próprio governo. E daí nas cenas finais, né, o presidente Ross faz um discurso, né, um discurso sobre a crise que antecedeu, porém nas caixas de som da Casa Branca ele escuta a voz daquele cientista. Isso faz ele ficar putamente irritado, tá ligado? E então o que acontece? Daí nessa hora ele vira o Hulk vermelho. E então o Hulk vermelho ele luta contra o Capitão América, né? E daí os dois entram em combate na Casa Branca e daí destroem a Casa Branca. E daí depois eles vão lá para aquela praça onde tem aquela elipse lá de Washington, né, aquele pentagrama, e daí eles brigam lá e na verdade os dois acabam se destruindo. Só que depois, quando o Capitão América ele retorna, o Dr. Ross retorna também, como o Hulk vermelho. Só que daí o Capitão América ele tenta uma outra tática que é apaziguar o coração do Hulk vermelho, e daí o Hulk vermelho ele se transforma novamente no Dr. Ross. E no final vai o presidente Ross e mais aquele cientista presos, né? E acaba o filme. E é isso aí. O filme é muito bom, um filme cheio de ação, cheio de batalhas, cheio de lutas, né?
E o filme não é fraco, não. O filme é muito bom. Assistam enquanto podem.